Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui a um assunto chamado teste de hipóteses, né? Que dentro do estudo da estatística que a gente está fazendo, ele é bastante importante e muitas vezes nós acabamos nos enrolando quando a gente vai desenvolver isso aí, tá? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo aqui. A minha ideia é fazer 2 exemplos nesse vídeo ou quebrar em 2 vídeos diferentes para, de repente, não ficar tão cansativo. Então, vamos para um exemplo de aplicação desse conceito. Um candidato a deputado estadual afirma que terá 60% dos votos dos eleitores de uma cidade. Beleza? Então, essa é a afirmação dele. É muito importante a gente notar a afirmação para que a gente componha as hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, o método se baseia exatamente nisso. Um instituto de pesquisa colhe uma amostra de 300 eleitores dessa cidade, encontrando 160 que votarão no candidato. Esse resultado mostra que a afirmação do candidato é verdadeira ao nível de 5%, então a gente tem que ter ideia aí da confiabilidade aí, né, das hipóteses. Então vamos lá, eu vou trabalhar as hipóteses da seguinte forma. Eu vou colocar a hipótese nula, ou seja, o H0, por um parâmetro, que eu estou chamando de probabilidade do sucesso, ok? Exatamente de 60%. Ok? E a hipótese alternativa, H1, com esse parâmetro sendo simplesmente diferente de 60%. Aqui não me interessa se a votação no prefeito vai ser maior do que 60% ou vai ser menor. Veja, na hipótese nula eu estou dizendo que vai ser exatamente 60%, ou seja, o que o candidato, né, na verdade não é prefeito, é deputado estadual, o que o candidato afirma tem que ser aceito. E na outra hipótese, que é a alternativa, eu estou dizendo que o que ele afirma com 5%, né, com nível de 5%, não pode ser aceito, ou seja, teria que ser rejeitado. Então é nisso que a gente vai se basear, beleza? Então eu tenho aqui as minhas 2 hipóteses, e agora vamos recolher aqui os dados, né, escrever aqui as informações para ver onde que a gente chega, né, nesse cálculo aí. Então, beleza, eu vou dar uma colada de vez em quando em cálculos que eu fiz aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, tamanho da amostra. A gente tem 300 pessoas aí, 300 possíveis eleitores, e a gente viu aí que o somatório, para que a gente calcule uma média amostral desses eleitores, foram de 160 pessoas. Beleza, então temos aí essa questão para que a gente tenha uma média amostral. Essa média amostral, obviamente, eu vou unir esses 2 fatores e eu vou chamar essa média amostral aqui, eu vou colocar aqui como x barra, tá? Como x barra, eu vou considerar isso aqui 160 sobre 300. Isso aqui, pessoal, pelos meus cálculos, deu 0,533333. Eu vou representar com 2 casas decimais, beleza? A segunda coisa que eu vou pegar aqui vai ser o seguinte, o nível de significância disso. Então ele disse que o nível teria que ser de 5%. Obviamente, para que a gente eleja a região de não rejeição, a RNR, a gente vai pegar 1 menos alfa. Então, 1 menos alfa vai ser de 95%. E, obviamente, aqui a gente chega no Z-alfa, ou seja, qual a borda, qual o limite da região de não rejeição? Lembrando que é Z-alfa e menos Z-alfa. Então, se é 95% a zona de não, né, a região de não rejeição, eu vou ter 2,5% para um lado e 2,5% para o outro. Então, se a gente dividir a normal no meio, lembra, né? 50% para a direita e 50% para a esquerda. Desses 95, 47,5 vão ficar para um lado e 47,5 para o outro. Então, por isso que a gente usa aqui o Z-alfa como sendo o Z que garante 47,5%. E se a gente for procurar essa área de 0,475 lá no meio da tabela normal, nós vamos encontrar um Z para ela, pessoal, de 1,96.
Tá? Eu vou colocar depois aqui a curva normal, e aí a gente vai, né, ter uma ideia gráfica do que representa isso. Beleza. O outro cálculo que eu vou fazer vai ser o cálculo do desvio padrão da média. Então eu vou trabalhar da seguinte forma. Como é que eu vou calcular esse desvio padrão da média? Então, o desvio padrão da média, ele vai ser o seguinte. E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque dependendo da natureza do exemplo, né, da questão, né, do problema, eu tenho o cálculo desse desvio de formas diferentes. Então, isso eu tenho que ficar muito atento. Aqui eu vou colocar o seguinte, pessoal. Esse parâmetro do sucesso vezes o parâmetro do insucesso, dividido, isso tudo dividido pelo tamanho da amostra, né? Eu vou botar aqui N, para a gente compreender de onde vêm as coisas, e vou retirar a raiz quadrada desse valor. Ok? Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Uma raiz quadrada aqui de 0,6, que é o sucesso é 60%, né? O sucesso, ou seja, da declaração desse candidato aí, né? Obviamente, se o sucesso é de 60, o insucesso é de 0,4. Isso aqui a gente vai fazer sobre 300. E quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente obtém um valor que é de 0,0283, tá, pessoal? Eu vou refazer esse cálculo aqui, só para não passar para vocês uma informação equivocada. Então, ó, 0,6 vezes 0,4, tudo isso dividido por 300, igual a raiz quadrada disso aqui, exatamente, 0,0283. Então, esse vai ser o desvio padrão da média. Ok. E por último, eu vou calcular aqui qual seria o Z calculado. Ok? A gente teve o Z baseado na estimativa, lá no nível de significância, lá, de confiabilidade, e agora a gente calcula o Z, que seria justamente para testar esse Z calculado vai cair dentro da região de não rejeição ou fora dela, ou seja, na região crítica. Tá? Como é que a gente calcula isso? Bom, a gente vai pegar o x barra menos o parâmetro médio que ele deu lá, de 60%, né? Tudo isso dividido pelo desvio padrão da média, que eu acabei de calcular. Beleza. Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, o x barra a gente calculou 0,53 menos o 0,60, 60%, dividido pelo 0,0283. Meu resultado para isso aqui, pessoal, chequem aí fazendo essas contas, menos 2,474. Aqui tem um menos na frente, ok? Então eu tenho o Z calculado aqui de menos 2,474. De antemão, eu já informo para vocês que esse Z calculado vai estar fora da região de não rejeição, ou seja, na região crítica, e por isso a hipótese H0 ela vai ser rejeitada. Significa dizer que a afirmação do candidato aí, ela não é uma afirmação verdadeira. Mas graficamente é importante que a gente veja isso. Então, deixa eu colocar uma curva aqui para a gente, é uma curva bastante importante. Vou trazer a curva aqui, vou colocar os valores na curva para vocês verem que assim, elucida bastante aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu vou pegar a curva aqui, vou colocar aqui do lado e vou dizer exatamente o que é que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o Z calculado. Então, o Z calculado foi 1,96. Lembrando que a curva ela é uma curva simétrica, eu vou ter 1,96 desse lado de cá e vou até fazer assim, pessoal, que fica melhor fica melhor ilustrado. Então, para vocês terem uma ideia aqui. Então, o que é que aconteceu aqui? Ó? Do lado de cá, eu tenho o Z alfa, ou seja, do lado direito, que é 1,96.
Do lado de cá eu tenho menos 1,96, ou seja, Z-alfa e menos Z-alfa. Lembrando, a região de não rejeição é essa região aqui do meio. Isso aqui representa 95% da área. Essa regiãozinha aqui é parte da região crítica, que representa 2,5%, e essa outra parte aqui representa a outra metade da região crítica, que também é de 2,5%. Lembrando que esses percentuais são a área abaixo dessa curva. Aí vocês notam o seguinte, o Z calculado, nós encontramos quanto? E esse vai ser o problema, né? Ele foi de menos 2,474, ou seja, ele está aqui, menos 2,474, o que visivelmente já está fora da região de não rejeição. Ou seja, a gente já sabe que o H0 terá que ser rejeitado. Então, a afirmação do candidato, que está baseada na hipótese nula, é rejeitada. É rejeitada. Por quê? Veja, não significa dizer que ele vai obter menos do que 60% dos votos. Não é isso. Significa dizer que ele vai obter uma fração diferente de 60%. Ok? Então, isso que é importante a gente entender no teste de hipótese. E tem uma formalização aqui que eu acho bastante importante, que é a gente delimitar a região de não rejeição e, por consequência, a região crítica. Então, a região de não rejeição, ela tem uma probabilidade aqui, ó, entre x barra menos z alfa vezes o desvio da média. Aqui, na verdade, é o parâmetro, né? Então, eu vou botar P aqui, P chapéu. E aqui eu vou até copiar, pessoal, porque só vai mudar um sinal aqui, ó. Então, aqui é mais. E isso aqui, essa probabilidade igual a 1 menos alfa, ou seja, os 95%. Agora é só substituirmos os valores, ó. O x barra, se eu não me engano, vamos lá, x barra 0,53. Então, ó, 0, ah, e desculpa, não é x barra. Desculpa, eu estava achando estranho aqui usar x barra. Na verdade, é um pouco diferente o que nós estamos procurando aqui, né? Porque nós temos um parâmetro. Então, vamos lá. Aqui, na verdade, é o P de H0, ou seja, é aquele parâmetro da hipótese nula, ok, pessoal? E aqui eu vou chamar, já que é um parâmetro, eu vou chamar de P0, que seria a amostral. Beleza, então vamos lá, agora sim. Eu tenho aqui 0,6, menos o Z alfa, que foi 1,96, vezes o sigma x barra, que é a variação, a variância da média. Então, isso aí deu 0,0283, menor do que P chapéu. Eu vou fazer da mesma forma aqui, um trabalho meio de preguiçoso aqui, mas é para evitar de escrever dados errados, ok? E aí, lembrando só que eu tenho que colocar um mais aqui do lado de cá, né? Senão vai dar errado. Isso aqui 0,95. Pessoal, pelas minhas contas, isso aqui deu 0,5445, menor do que P chapéu, e menor do que 0,6555. Ok? Isso aqui ao nível de 5%, ou seja, a região de não rejeição, que é a do meio, 95%. Bom, então eu posso dizer o seguinte, que a região de não rejeição, ela é um intervalo aberto em 0,5445 e aberto em 0,6555. Ok, pessoal?
Beleza? Isso aí mesmo. Legal. Ok. Aí, o que é que acontece? Quando a gente calculou o x barra, quanto é que deu o x barra? Deu 0,53. Ou seja, se eu fizer por complementação, a região crítica ela vem desde menos infinito até 0,5445, certo? Fechado aqui, união com o intervalo de 0,6555 até mais infinito. Certo? Então, onde que está o 0,53333? Vai estar nesse intervalo do lado de cá. Ó. Certo? Então, a gente poderia pegar novamente aquela curva lá. E aí, colocar da seguinte maneira. Ao invés de ser no domínio Z, a gente fazer um pouco diferente. Lembra, né? Que aqui era 1,96, né? Para o Z. Aí aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para a gente entender direitinho esse negócio das regiões. Observe, a região central é a região de não rejeição. Acontece que os valores que eu tenho aqui são os seguintes. Ó. Vou botar aqui em azul. Ó, esse valor aqui é de 0,5445. E esse valor aqui é de 0,6555. Ora, onde é que vai estar o 0,53? Então eu vou colocar aqui um tracinho aqui. Ele vai estar encostadinho aqui, porém fora da região. Aqui seria o 0,5333, tá? Pelo cálculo. E aí notem, a região aqui em azul, a região central, é a região de não rejeição. E a região verde, onde está aqui o 0,533, é a região crítica. E por isso o H0 tem que ser rejeitado. Beleza? Então, repetindo, o H0 sendo rejeitado significa dizer que a afirmação desse candidato a deputado não é uma afirmação verdadeira. Ela é uma afirmação falsa. E, ressaltando, não significa dizer que ele vai ter mais do que 60% dos votos ou menos do que 60%. A gente não pode dizer. Mas que ele não vai ter 60%, a gente pode falar, baseado no teste de hipótese, no nível de 5%. Beleza? Eu vou fazer um outro vídeo aqui numa outra situação, baseado numa vida útil de lâmpadas, que eu acho que vai dar uma boa clareada em outro tipo de exercício sobre teste de hipóteses. Beleza? Aguarda aí. Valeu!